Olá, gente. Meu nome é Maria Luísa, eu sou estudante de jornalismo do último ano da FAG e hoje eu tô com a jornalista Maiara Bastianello. Ela que trabalha há 11 anos na Band News FM e está hoje aqui. Prazer. Prazer, tudo meu, Malu, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, você é conhecida como Menina Sorriso, né? E hoje a gente tá aqui para falar o oposto. Eu quero saber das vezes que você perdeu o sorriso para dar uma notícia, dos momentos que foram difíceis. Você acompanhou coberturas que foram muito difíceis, que comoveram o Brasil inteiro, como Brumadinho, Boate Kiss. E eu queria saber para você, a Band News ela é referência hoje em trabalhar a notícia de uma forma que não seja invasiva. Como que é para vocês? Você acha que a sensibilidade de vocês como jornalistas facilitam na hora de conseguir as notícias, de conseguir as matérias? Adorei sua pergunta, gostei muito, foi sensacional. O tema é triste mesmo, né? É difícil, eu tava montando a palestra hoje, falei, gente, todo mundo vai chorar. Comecei a me arrepiar também de lembrar de certos momentos, né? Acho que quando você tem que fazer uma cobertura humanizada, a gente precisa ser humano. E a gente esquece de ser humano, né? Na correria do dia a dia, de você dar o furo, de você correr com uma informação. E até mesmo nos seus relacionamentos interpessoais, né? Por mais que as redes sociais tenham aproximado a gente de certa forma com as outras pessoas, elas acabam te afastando muitas vezes. Então, é muito demagógico até falar isso, meio bobo, mas para você fazer uma cobertura humanizada, você tem que ser humano, né? E para ser humano, a gente tem que ter empatia de pensar, poxa, como que a pessoa gostaria que eu chegasse até ela? Ou o que eu, como ouvinte, gostaria de ouvir? Né? Que história que eu, como... É sempre importante você pensar na pessoa que está do outro lado. Né? Se eu fosse um ouvinte, se eu fosse me ouvir, o que eu gostaria de saber? O que eu acharia que não, isso aqui não pesou a mão, não é legal, né? E o legal muito da rádio é que a gente tem toda a liberdade para ser humano no ar, né? Ser humano, faltou palavra, ok, vamos seguir, né? Errei aqui, todo mundo erra, não tem problema nenhum. A gente não é uma caixinha, um quadradinho, né? Então, para você começar uma cobertura difícil como uma tragédia, é isso. É empatia, respeito, é pensar no outro que está na minha frente e no outro que está lá do outro lado do dial, que está ouvindo, né? E levar isso sempre em mente. E assim, a gente vê a cobertura, às vezes a gente não imagina como é para o jornalista que está ali, porque acaba a notícia, mas quando você chega em casa, o sentimento continua. Como que é para você a hora que você chega em casa, assim, que você saiu da correria, saiu do trabalho, que tem tempo de você, poxa, pensar, isso que aconteceu, eu tava lá, eu vi isso, como é que é? Tem dia que eu não consigo ouvir mais ninguém. Então eu saio do trabalho, eu não ligo o rádio, eu vou em silêncio para casa, porque eu não consigo mais, assim, conversar com ninguém, ouvir mais nada. Eu tento, de certa forma, em 2018, 2019, esses primeiros meses, foram, assim, únicos. Eu nunca tive tanta dificuldade, tanta coisa negativa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode chegar e falar assim, não aguento mais esse ano, que ano horrível, meu Deus, né? Porque o ouvinte já está assim, o telespectador já está assim. Não sou eu que vou lá incentivar esse tipo de pensamento negativo, né? Mas eu tento, por exemplo, um dia de cobertura muito difícil, eu tenho lá umas séries de comédia, eu chego em casa e desligo de tudo, sabe? Eu tento desligar de tudo, eu faço uma oração, peço para... tomo um banho bem demorado, às vezes até banho de sal grosso, para tirar um pouco as energias negativas, né? E tento sempre pensar que o meu trabalho é muito importante. O fato de eu estar ali contando uma história de um jeito humano, de um jeito legal, me deixa... Esse fato de eu estar fazendo um trabalho que na minha cabeça é algo certo, que eu estou no lugar certo, que eu estou na direção certa, isso me dá uma certa tranquilidade também nesses momentos. Mas sempre tem umas válvulas de escape, assim, a gente às vezes acaba comendo demais, a gente procura pelos amigos, abraços, namorado e etc. Assim vai. E para finalizar, assim, acho que uma das matérias mais marcantes, das coberturas mais marcantes foi a do Boechat, porque ele era amigo, próximo, você trabalhava com ele. E eu queria saber, porque vocês primeiro deram a notícia como se já era uma tragédia, vocês já deram a notícia como uma tragédia porque tinha acontecido um acidente de helicóptero. Vocês não sabiam que era uma pessoa próxima, que era um colega de trabalho. E quando vocês souberam, vocês
Eu imagino a emoção que foi. E eu queria saber, assim, quando você esteve do outro lado, quando você foi próximo da vítima, o que mudou pra vocês? Transformou ainda mais a sensibilidade na hora de lidar com a família da vítima, com as pessoas próximas? É muito interessante. Foi uma coisa muito que a gente pensou lá. Então, tinha recém acontecido, a gente tinha dado, todo mundo chorando, eu não consegui escrever, porque a gente tem que continuar, porque a rádio saiu do ar por 1 hora, só que na volta dessa hora a gente tinha que começar a homenageá-lo, né? Então, o que a gente vai fazer? Para que a gente vai ligar? A gente tá chorando aqui, mas a gente tem que reunir forças para fazer por ele algo que ele gostaria que fizesse, né? Se bem que ele dizia sempre que jornalista não é notícia, né? Mas ele era. Então, a gente teve que reunir forças para isso. E aí, enquanto a gente estava, assim, aí chegava um colunista lá, a gente se abraçava, parecia, assim, foi uma coisa muito... como se fosse um velório mesmo, assim, sabe? No teu local de trabalho. Então, a gente estava ali tentando reunir forças para dar a informação pro ouvinte, porque a gente pensou o seguinte: o ouvinte vai querer ouvir, ele vai querer saber o que aconteceu, ou então ele vai querer lembrar dele com carinho, né? Foi uma coisa muito maluca. E aí, ao passo que a gente estava fazendo isso, tinha assessoria de imprensa ligando para oferecer pauta. Como se você... Sabe, não é possível que você não saiba que o Boechat morreu e que você está ligando aqui para oferecer pauta. E aí até uma pessoa comentou, nessas horas que a gente vê como muito jornalista não tem coração nessas coberturas e tal. Mas para mim e para os meus colegas, acho que reforçou ainda mais o fato de que a gente sempre fez a coisa da melhor maneira possível. Porque a gente começou a pensar nas outras coberturas e a gente agora estava do outro lado. Né? Porque daí começou a ligava El País, ligava redações de Brasília, querendo entrevista. E aí é compreensível, né? Porque a gente é jornalista e tal. E muita gente ligava com muito respeito, de tipo, você tá tudo bem com você? Tá tudo certo? Desculpa, tá... Daí você fala, poxa, olha, eu acho que tudo que eu fiz, que a gente faz aqui no dia a dia, a gente fez da melhor maneira, de uma maneira mais humana, de uma maneira com que a gente... enfim, respeitasse o ser humano que estava ali. Mas foi bem isso, a gente se sentiu do outro lado. Foi um momento em que a gente era a notícia, né? E a gente pôde sentir de perto as diferenças de tratamento, a diferença de atitude das pessoas, dos jornalistas que trabalham, enfim, no dia a dia, né? Eu acho que isso vale para todos os jornalistas que estão em formação, que pretendem trabalhar. A gente tem que ser mais humano, né? Porque antes de jornalista, a gente primeiro é humano. Eu quero agradecer muito você, Mayara, pela oportunidade. Espero ter outras oportunidades assim. Obrigada, viu? Sou super arroz de festa, é só me chamar que eu tô aí. Obrigada, viu, Manuela? Obrigada a você.